Fala, meu amigo, muito bem-vindo a mais um podcast. Hoje com um assunto muito importante. Eu quero falar como atua o espírito de divisão. É isso mesmo, assunto importante, pertinente para esse tempo, algo que desde lá de trás, na história da igreja, já tinha que ser combatido. E combatido porque Deus ama unidade. Aquilo que Deus faz, ele faz em um contexto de comunhão. Salmo 133 diz que quão bom, quão agradável é que os irmãos eles vivam em união. Deus ama união. Atos capítulo 2, a palavra diz que todos estavam juntos, quando de repente veio do céu um som de um vento impetuoso. O mover de Deus, ele é consequente a uma comunidade que está vivendo em unidade. E é por isso que o inimigo ele tenta atuar tanto trazendo divisão e facção. Agora, a divisão ela não começa com um confronto público, ela começa com conversas no privado. A gente vai olhar aqui para alguns textos e entender o padrão de como que a serpente é sagaz e astuta e através de conversas provoca divisão. Lá em Salmos capítulo 1, a palavra diz: feliz é aquele ou bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos perversos ou não anda conforme o conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores e nem se junta ou se assenta à roda dos escarnecedores. Você vê que feliz é aquele que não compactua com três ações. Primeiro, anda de acordo com o conselho do ímpio. Começa andando junto. Depois, ele se detém, ele para no caminho dos pecadores. Era alguém que estava andando e de repente parou. E por fim, se assenta na roda dos escarnecedores. Qual roda que você está se assentando? E qual roda você produz quando você se assenta? E muitas vezes até confundimos a roda da comunhão com a roda dos escarnecedores. Começa com alguém que anda conforme o conselho do ímpio, para no caminho dos pecadores e por fim se assenta na roda dos escarnecedores. Paulo, quando fala lá em Romanos capítulo 16, verso 16 a 18, assim diz a palavra: saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas enviam saudações. Eu peço, irmãos, que tomem cuidado. Olha só o coração do apóstolo. Tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Ele está dizendo, igreja, se afaste daquele que provoca divisão, pois essas pessoas não servem a Cristo, o nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites. E por meio de palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Então, essa divisão provocada, ela começa com palavras de bajulação, palavras suaves, como diz a Bíblia. Quando a gente olha lá para o texto de Provérbios 6, 17, 18, 19, quando fala que as 6 coisas que o Senhor odeia, a 7ª ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, coração que trama planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. A 7ª que Deus abomina é aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Perceba que aquele que provoca discórdia ou divisão entra na mesma lista daquele que derrama sangue inocente. Porque quem provoca divisão fere o corpo de Cristo. Agora, das 7 coisas que o Senhor odeia, 3 são facilmente evitadas guardando a língua. Se então guardarmos a nossa própria língua, 3 dessas 7 já estão
resolvidas. Eu quero que você abra comigo em 2 Samuel, capítulo 15. A gente vai ver aqui 5 atuações ou 5 formas que Absalão operava. Absalão era um dos filhos de Davi e alguém que se levantou contra o reinado do próprio pai. Assim diz a palavra. Algum tempo depois, Absalão providenciou para si carruagens com cavalos e contratou 50 guardas para servirem como sua guarda de honra. Todas as manhãs, ele se levantava cedo e ia até o portão da cidade. E quando alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão perguntava de que tribo ou de que cidade a pessoa era. E ela lhe respondia a qual tribo de Israel pertencia. Então Absalão dizia: a sua causa é justa e legítima. É pena que o rei não tenha ninguém para ouvi-la. E dizia ainda: quem me dera ser o juiz? Então todos me apresentariam suas questões e eu lhes faria justiça. Quando alguém ia se prostrar diante dele, Absalão não permitia, ao contrário, tomava-o pela mão e o beijava. Fazia isso com todos os que vinham ao rei pedir justiça, e desse modo ia conquistando o coração de todos em Israel. Todo mundo é um potencial Absalão, tá? Isso aqui não é uma indireta para alguém específico. Nós ainda lutamos com a consequência do pecado. Jesus ele vira para os seus discípulos em João 6 e diz: um de vocês é um diabo. Certamente ele estava falando com Judas. Para ser Judas tem que ser alguém de perto. Alguém que viu milagres, viu maravilhas, viu pão multiplicar, viu o Senhor operar curas e outros feitos. Para ser Judas tem que ser alguém de perto. Para ser um Absalão tem que ser alguém de perto. Absalão, pode ler a história depois, ele carregava um trauma desde talvez da sua adolescência ou juventude, quando a sua irmã Tamar é violentada, ele esperava justiça do pai. Um momento triste na vida de Davi, onde ele não se impõe e depois de 2 anos Absalão ele vai fazer justiça com as próprias mãos, ele mata o seu co-irmão. E você vê que depois dessa morte ele é meio que expulso ali do reinado, ele vai para uma cidade longe, depois através de Joabe, uma trama longa, ele volta para perto do palácio, mas Absalão carregava um trauma. Questões não resolvidas na minha alma e no meu passado são áreas que o inimigo vai querer atuar para que então eu seja usado em divisão, em facção, em fofoca. Então é importantíssimo caminharmos em constante cura interior, resolvendo traumas, resolvendo dores, perdoando pessoas que nos machucaram, líderes que nos feriram, pais que foram ausentes. Não conseguiremos ir longe no ministério e em fidelidade sem tratar coisas do passado. Absalão não tratou. E como que isso se manifesta? Através de divisão. Ele tentou dividir, ele dividiu o reinado de Davi. Tanto que Davi, ele foge por um momento ali de Jerusalém. Mas, de novo, não começa com uma rebelião pública. Essa rebeldia, ela atua pouco a pouco. São conversas que você sai e tem um gosto estranho. Um tom de fofoca. Alguém que foi descredibilizado, uma maledicência contra um líder, um gosto de desonra para com a comunidade. É assim que Absalão trabalhava. Então a primeira coisa que nós vemos na atuação desse espírito de Absalão é que ele ficava à porta. Ele não ficava no centro do palácio, ele não ficava fora da cidade, que seria alguém em rebeldia clara, ele ficava no meio. Ele estava, mas não estava. Ele discorda, mas não sai. Ele está ali.
esse espírito de Absalão atua com quem está ali, discorda, mas não sai, fica à porta. E ele acordava cedo, via quem estava chegando ao rei. E aí então o que ele dizia? Você tem razão. A segunda forma desse espírito atuar é trazendo validação emocional. Você está certo, a tua causa é justa, é verdade. Olha, que absurdo que fizeram com você. Olha, eu vejo um casamento para você, eu acho que você deveria ser o líder de tal ministério. Então, esse espírito de Absalão, ele tenta conexão emocional, uma validação emocional. Não é toda palavra que vem aos nossos ouvidos que sai do altar do Senhor. Então, Absalão, ele validava emocionalmente. Aí a terceira coisa que ele fazia, não há quem te ouça. Olha o que ele dizia lá no verso 3. A sua causa é justa, é pena que o rei não tenha ninguém para ouvi-la. Ou não há quem te ouça. A terceira coisa era deslegitimizar liderança. Não há quem te ouça. Não, isso aqui não funciona desse jeito. Quando vemos a queda de Lúcifer, ela começa com desrespeito ou confronto à autoridade. Ele dizia, colocarei, Isaías 14, o meu trono acima do Altíssimo. O trono fala do quê? Governo. Então era Lúcifer pensando, o meu governo vai acima do governo do Senhor. Então, precisamos tomar cuidado em nossas vidas quando existe uma resistência em obedecer ordens, uma resistência em acatar direções, uma resistência em se submeter à autoridade. E aqui eu não digo para você se submeter em relação a coisas que são pecaminosas. Se o teu líder te instrui a pecar, meu irmão, pega o teu boné e vai embora. Agora aqui eu tô falando de direções claras. Absalão, ele deslegitimizava. Não há ninguém que te ouça. O reinado não funciona. Olha, esse sistema tá falido. Falas como nós contra eles. O sistema. São coisas que Absalão certamente usava para deslegitimizar liderança. E depois o que ele fazia? Ele criava uma falsa conexão. O povo se prostrava diante dele, ele mandava ficar de pé, tomava pela mão e o beijava. Beijo, abraço, proximidade estratégica. Não é todo beijo que é sinal de compromisso. A gente vê isso na vida de Judas, também vê na vida de Orfa, que se despede de Noemi. Mas Absalão beijava para criar conexão, para criar vínculos almáticos. E, por fim, ele roubava, ponto 5, corações. Corações que outrora estavam comprometidos com o reino de Deus, através da liderança de Davi, agora estavam comprometidos com Absalão, na inocência. Um povo que foi levado pela inocência. Então, quando falamos desse espírito de divisão, ele atua na porta, ele vai buscar validação emocional, ele vai colocar em xeque líderes, ele cria falsa conexão e ele rouba corações. Tudo isso através da língua. Então, meu irmão, tome cuidado com quem você anda, onde você para e qual que é a roda que você está se assentando. E se você sabe de alguma coisa na tua igreja, na tua comunidade, no teu grupo pequeno, que afronta líderes leais, pastores, você tem total direito de confrontar, de trazer direção e trazer conserto para a casa do Senhor. Uma das minhas orações nesse tempo é que Deus levante na nova geração homens como Mardoqueu, mulheres com coração de Ester, que poderão até deixar a posição de lado em prol do avanço do reino. Então, recapitulando aqui, Deus ama unidade. Deus derrama o seu espírito a um povo que está em comunhão. Todos estavam juntos, é o que diz a palavra em Atos 2.
E é por isso que o inimigo tenta dividir. Porque se ele divide o corpo, ele bloqueia o mover do Espírito Santo. Não caia na validação emocional desse espírito que tenta conectar para depois dividir. E se lembre, divisão não começa com rebelião pública, mas com conversas no privado. Que Deus abençoe as suas conversas. Se lembre que o Espírito Santo está em toda a roda em que você se assenta e que você seja um canal de unidade e não de divisão. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo episódio. Deus abençoe.